Agora do Chega, Oliveira Santos. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, dizer que reduzir a semana de trabalho para 4 dias irá aumentar a produtividade nos Açores, uma vez que menos dias de trabalho podem levar a mais foco e a mais eficiência, resultando numa maior produtividade em menos tempo por parte dos trabalhadores, para o Chega a uma utopia, pelo menos para já, no contexto dos Açores. Menos dias de trabalho resultará, sem dúvida, em menos produtividade. E isso sem falarmos em reduzir também as horas de trabalho semanal para as 35. A implementação da semana de 4 dias de trabalho nos Açores, seja no setor público, seja no setor privado, levantam-nos uma série de dúvidas e parece-nos que merece uma discussão mais alargada, mais aprofundada, onde se avaliem os prós e os contras que uma medida deste género iria implicar nos Açores, principalmente tendo em conta a nossa realidade insular de 9 ilhas, todas diferentes e com um tecido empresarial constituído, na sua maioria, por pequenas e médias empresas. Que impacto, por exemplo, esta medida vem trazer à prestação de serviços públicos, como é o caso dos serviços de saúde, segurança e educação, que podem ter dificuldades operacionais com menos dias de atendimento, uma vez que irá exigir uma reorganização cuidadosa dos turnos e a cobertura das necessidades de toda a população. Como bem sabemos, vivemos numa região em que muitas empresas são familiares ou de pequena dimensão. O que vai acontecer a estas empresas se não tiverem meios para manter a produtividade com menos dias úteis? Por outro lado, parece-nos ainda que a implementação desta medida em setores como o turismo, a restauração ou o comércio, que são setores bem específicos, com ritmos bem diferentes de trabalho e ainda uma maior dependência de atendimento ao público, poderá causar muitos transtornos a estas empresas, que até podem ver os seus custos aumentarem, pois para manter os níveis de serviço pode ser necessário contratar mais pessoas ou até pagar horas extra. Numa região que se quer apostar no turismo e onde a economia depende fortemente de setores sazonais e presenciais, como é o caso do turismo, esta medida pode mesmo vir a dificultar a adoção generalizada em ambos os setores para a semana de trabalho de 4 dias. O Bloco de Esquerda ressalva na sua proposta que a aplicação desta medida pode ser opcional para as empresas. Contudo, parece-nos que assim estaremos a criar uma desigualdade laboral. Algumas empresas podem até perder competitividade e outras até ficar sem trabalhadores, pois, com a falta de mão de obra que há por aí, qual é o trabalhador que vai querer trabalhar numa empresa que trabalha 5 vezes por semana, ao invés de trabalhar numa empresa que só trabalha 4 dias por semana? Acho que é fácil, qualquer um vai perceber que os trabalhadores vão querer trabalhar 4 dias em vez de trabalharem 5 dias. E mais, com as mesmas regalias salariais. Se é certo que a semana de 4 dias de trabalho é uma estratégia que tem obtido destaque em muitos países e empresas, sugerindo esta redução dos dias trabalhados, sem diminuir o salário ou a produtividade, também é certo que não se pode comparar os Açores a países que já estão a implementar esta medida, como a Nova Zelândia, a Espanha, a Escócia, a Bélgica, o Reino Unido, Japão, Islândia. Neste momento não se pode comparar os Açores ou a produtividade dos Açores a esses países. Esta medida tem que funcionar para trabalhadores, mas também para os empregados. Tem que funcionar para os dois e não só para um lado, promovendo assim uma sociedade mais justa, equilibrada e sustentável. E a nosso ver, neste momento, os Açores não conseguem atingir estes objetivos, até porque a produtividade nos Açores, neste momento, é a mais baixa do país. Estamos na cauda do país com 88% de produtividade. Não acreditamos que colocar agora uma semana de 4 dias, que este valor vá reduzir. Esta matéria parece-nos que carece de mais debate, de mais discussão, de mais entendimento e esclarecimentos a toda a sociedade. Por estes motivos, não poderemos acompanhar esta medida. Obrigada. Oliveira Santos, do Chega. Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional,
Já aqui foi dito e vou voltar a focar a questão. Ninguém impede uma empresa privada de trabalhar os dias que quiser. Se uma empresa privada hoje em dia quiser trabalhar apenas 4 dias por semana, já pode fazê-lo, não precisa de um projeto piloto para vir implementar isso. A empresa privada tem toda a legitimidade, tem todo o direito e toda a liberdade para implementar as horas de trabalho que quiser, não excedendo o que está estabelecido por lei, mas estabelecendo os dias de trabalho que quiser. Se quiserem implementar 4 dias, 3 dias, 2 ou até trabalhar um dia, têm todo o direito para o fazer. Aliás, já há empresas do setor público-privado que já o fazem aqui nos Açores. E já temos também um projeto piloto nos Açores, há muitos anos, que já reduzia a semana de trabalho para 0 dias de trabalho. Chama-se RSI. E são os açorianos que trabalham 5 dias por semana que pagam esses trabalhadores. Portanto, já temos esse projeto piloto. Não é só o Chega que tem dúvidas quanto a esta proposta. Os próprios sindicatos e as próprias associações de empresários mostraram algumas divergências, algumas opiniões divergentes em relação a esta matéria. Por exemplo, na Comissão de Política Geral, se é certo que os sindicatos foram favoráveis a esta proposta do Bloco, como foi ali referido pela deputada Isabel, mas a deputada Isabel não referiu o que disse o responsável pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Não é viável uma semana de 4 dias com a redução do horário e sem a redução da remuneração dos Açores. Citei. Citando ainda, ele diz que esta medida poderia comprometer a competitividade das empresas. A proposta é irrealista na forma e no tempo. Disse ainda o responsável pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada: é uma situação que seria bastante penalizadora da nossa competitividade e da nossa capacidade de criar postos de trabalho. Portanto, tivemos aqui opiniões bem divergentes e bem contrárias. Por um lado, os sindicatos, como é natural, defendem os trabalhadores. Por outro lado, a Câmara de Comércio veio alertar para esta diferença de opiniões e para essa baixa produtividade que essa proposta poderia originar aos Açores. Mas, meus senhores, se a gente quiser reduzir e olhar para os trabalhadores, para o seu bem-estar, para o tempo que passam com a família, para estarem em casa com as suas famílias, que eu acho muito bem, eu acho que está a faltar e é preciso. Então, e por que não fechar aos fins de semana supermercados, hipermercados, centros comerciais? Aí sim, os trabalhadores teriam qualidade de vida, ficariam em casa, estariam com as suas famílias. Por que não fechar ao fim de semana supermercados e hipermercados? Quando se fala nisso, cai o Carmo e a Trindade. Agora, a semana dos 4 dias já é um problema. Obrigada. Senhora Deputada Oliveira Santos, faça favor, tem a palavra. Momento a deputada do Chega. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional. Respondendo aqui ao Sr. Deputado João Vasco Costa, que há bocadinho dizia que o Chega focou-se nas declarações de uma pessoa na Comissão de Política Geral, aquela pessoa que, por acaso, é um empresário, não estava lá na qualidade de empresário, estava lá na qualidade de Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e de Santa Maria. E essa pessoa representa empresários. E ele não foi falar por si, ele foi falar por aquilo que os empresários pensam. Foi isso que ele fez, ele não foi falar por si, ele foi falar por aquilo que os empresários pensam. E o Chega não desvaloriza estudos. Agora, há coisas que, sinceramente, não precisam de estudos. Há coisas que basta falar com as pessoas. É preciso parar de legislar e de querer fazer as coisas sem falar com as pessoas e sem saber, efetivamente, o que elas querem. Neste caso, fez-se o estudo. Daqui a dias está-se a fazer um grupo de trabalho para analisar o estudo do estudo. E depois, com o sorte, ainda faz-se mais um grupo de trabalho para avaliar as conclusões do grupo de trabalho que estudou o estudo. E depois um subsídio, porque isto correu mal. E depois as empresas daqui a dias estão a pedir subsídios, porque aderiram à semana dos 4 dias, mas depois não têm mão de obra, não têm produtividade, para não fecharem as portas. Estão a pedir um subsídio ao Governo, porque afinal a semana dos 4 dias correu mal.
É tão simples como isso. Portanto, desvalorizar a opinião da Câmara de Comércio e Indústria, como fez o PS, como fez ali o seu deputado, não, o Chega não faz, o Chega valoriza, porque é para isso que as pessoas existem. Se esse senhor, o professor Mário Fortuna, se é o representante dos empresários e foi lá nessa qualidade, e se ele deu a sua opinião, que por acaso o Chega concorda, portanto foi isso que eu disse. Eu não inventei nada. E eu não precisei de um estudo para saber, o professor Mário Fortuna não precisou de um estudo, porque ele foi falar com os empresários. Ele não precisou de um estudo para falar com os empresários. Ele falou com os empresários diretamente. E os empresários é que disseram que não era produtivo. Disse.